Pessoal, já aconteceu com você a seguinte situação, né? Você termina um relacionamento, isso pode estar acontecendo com você agora ou pode já ter acontecido com você, tá? Então você termina um relacionamento, muitas vezes o término desse relacionamento às vezes é difícil, né? Terminar uma relação nunca é fácil, mesmo que você queira terminar. Faz todo esse processo de desligamento e aí você começa a seguir em frente com a sua vida. Mas aí, de repente, esse ex, ele começa a ressurgir. O que é um ex que ressurge na nossa vida, né, pessoal? É um ex que começa a ter comportamentos de aproximação, né? Então, é um ex que começa a ver suas redes sociais, pede para seguir novamente, se já não estava seguindo, pede para seguir novamente, volta a visualizar seus stories, começa a dar muitas curtidas nas suas fotos novamente, começa a deixar comentários, puxa papo no direct, às vezes vai diretamente lá no WhatsApp ou te liga, né? Então é um ex que fica te rondando, começa a te rondar novamente, querendo algum tipo de proximidade. Isso já aconteceu com vocês alguma vez, né? E se aconteceu, me conta aí, se você se sentir confortável nos comentários de como é que foi essa experiência do ex se reaproximando, tá? O fato é que quando isso acontece, gente, nós notamos, né? Existe uma mudança de comportamento. Muitas vezes depois de um término, a gente fica um tempo sem se falar, sem conversar, é comum que haja um afastamento, né? E aí, de repente, a pessoa ela começa a ter uma atitude de aproximação. E nós sentimos, obviamente, essa aproximação. Só que quando, né, essa pessoa começa a se reaproximar, aí vem as dúvidas. Por que é que ele está se reaproximando, né? O que ele quer, né? Isso que ele está fazendo significa o quê? Eu recebo muitas mensagens me perguntando: Luísa, o ex está curtindo as minhas fotos, o que isso significa, né? O ex está deixando comentários, às vezes comentários que não são diretamente um flash, mas está lá deixando comentários, está lá mostrando que está presente. O que isso significa, o ressurgimento do ex, né? E é isso que nós vamos conversar aqui. Acho que já deu um tempinho para as pessoas entrarem e podermos entrar na aula, tá, pessoal? Vamos lá. Quando o ex reaparece, surgem então todas essas teorias a respeito de qual é o motivo que essa pessoa está se reaproximando, tá? O grande problema, pessoal, é que nós criamos algumas teorias que muitas vezes estão longe de ser o que realmente está acontecendo, tá? As duas principais teorias que nós criamos quando um ex reaparece, né? A primeira teoria é que essa pessoa ainda gosta de você. E se ela está te procurando, é porque ela ainda tem sentimentos por você, ela possivelmente quer reatar, quer reiniciar o relacionamento, né? Essa é a primeira hipótese. E é uma hipótese complicada porque faz muitas vezes você nutrir, principalmente se a história não está resolvida, faz você nutrir muitas expectativas a respeito desse reaparecimento desse ex. E se não corresponder a isso que você está pensando, você pode ficar muito machucada, você pode reviver a situação do fim, você pode se sentir rejeitada e abandonada novamente, né? Você pode se ferir novamente. Então, antes da gente tomar isso como a primeira hipótese, a gente tem que pensar em outras coisas também, tá? Mas essa é a hipótese número 1 de quando o ex ressurge. Então é porque ele ainda gosta de mim, ou ele quer reatar o relacionamento. A hipótese número 2, que a gente tem também quando o ex reaparece, gente, ele se arrependeu. Então, se ele fez alguma coisa que te magoou, ou se foi ele que terminou o relacionamento, né? Se ele teve algum comportamento que você julga que não foi legal ou não foi adequado, essa é a segunda hipótese que a gente tem. Então, ele se arrependeu. Ele tá aparecendo porque ele quer pedir desculpas. Ele tá aparecendo porque ele quer se redimir de alguma forma. E a campeã, né? O pensamento campeão aí, né? Ele tá aparecendo porque ele mudou, né? E, gente, outra hipótese que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É dessa reaproximação do ex como uma forma de redenção. É como se ele tivesse mudado o comportamento, como ele fosse uma outra pessoa, ou fosse uma nova oportunidade, né? E nós precisamos ter muito cuidado, porque as pessoas tomam isso como verdade sem sequer reencontrar o ex e sem ver nenhum dado concreto
de mudança, tá? Essas são as primeiras hipóteses que a gente tem, principalmente se ainda existe algo mal resolvido na história com esse ex. E são duas hipóteses assim, Luísa, nunca vai acontecer isso? Pode ser sim que aconteça, né? Mas nós temos que considerar outras também, porque são duas hipóteses que nutrem esperanças. São duas hipóteses, né, que fazem a gente desarmar com mais facilidade, querer reiniciar a história, e muitas vezes elas não correspondem à realidade. Mas aí vem a pergunta que sempre me fazem. Mas Luísa, se ele não quer nada comigo, se ele não quer me pedir desculpas, se ele não quer reatar o relacionamento, se ele não gosta mais de mim, por que é que ele tá reaparecendo, né? Na nossa cabeça não faz muito sentido de fato o outro reaparecer. Mas, gente, tem N motivos que podem levar o ex a reaparecer e que não tem a ver com o fato dele ainda gostar de você e não tem a ver com o fato dele ter se arrependido e querer voltar para te pedir desculpa. Vamos lá para algumas dessas questões que o ex pode ressurgir, tá? Primeira coisa, e as pessoas não consideram isso, né? Interessante o quanto a gente vê sinais em lugares que muitas vezes nós não temos sinais, tá? A principal motivo que faz o ex ressurgir, gente, que a gente nunca imagina, chama-se curiosidade, tá? E aí ele pode estar curioso de várias formas diferentes para saber como é que você está. E olha como é interessante, nós podemos, né, ter curiosidade estando envolvidos ou não. A gente não tem só curiosidade de que a gente ainda gosta do outro. A gente tem curiosidade porque às vezes a gente quer saber como é que ele tá, o que aconteceu. Então, o primeiro fator curiosidade é que o ex pode querer saber como é que você ficou depois do término, tá? E pra que ele quer saber disso, Luísa? Ele pode se sentir culpado de alguma forma, então saber como você está diminuiria a culpa dele. Ele também pode querer saber se você seguiu em frente ou se não, se sua vida ainda tá do mesmo jeito, se você já superou ele ou não. Mas Luísa, se ele não gosta de mim, por que é importante pra ele se eu superei ele ou não? Gente, mas tem uma questão de ego aí muito forte, sabe? Então, a curiosidade, né, de algumas pessoas é checar se você ainda gosta delas. Para algumas pessoas é muito legal ser amado por outras. Essa sensação de que tem alguém que gosta de mim, que se importa comigo, né? Mesmo que eu não corresponda, para algumas pessoas isso é muito interessante. Fora que tem a questão da posse, né? Dele muitas vezes sentir que tem um sentimento de posse e chegar em você para checar se você ainda é dele ou dela, né? De alguma forma. Então, essas duas curiosidades são muito presentes. Querer saber como é que você tá depois do término, se você tá bem ou não está, se você tá melhor ou não está, se você tá mais bonita ou não está, se você tá mais bem sucedida ou não está. Isso tudo curiosidade, tá? E a curiosidade se você já seguiu em frente, se ele já foi superado, se você tá num novo relacionamento, né? Se você ainda gosta dele. Isso também é um outro fator que gera curiosidade e que não tem a ver com o fato dele ainda gostar de você. Tá? Me fala uma coisa, você nunca sentiu curiosidade a respeito de alguns dos seus próprios ex? Mesmo que você não tenha vontade assim de voltar, você não sentiu curiosidade de saber como é que eles estão? Bom, esse é humano, tá? A gente pode sim sentir essa curiosidade sem ter indícios de sentimento, ok? Uma outra coisa também, gente, que ninguém avalia, né? A carência afetiva. Esse ex pode estar carente e pode estar te rondando porque quer estar com alguém, ele já te conhece, ele sabe como é que você funciona, né? Esse é um dos motivos. Eu sei que é super decepcionante pensar que a pessoa tá vindo atrás de você só por causa de carência, mas isso acontece com muita frequência, tá? Então, nesse momento ele se sentiu carente, não tinha outras pessoas interessantes disponíveis, vocês se davam bem em outros aspectos, ele acha que você está mais acessível e aí ele retorna pra saber, né? Justamente pra matar a carência. Isso é muito comum, tá? Então, não se iludam aí. Uma outra questão também que o ex aparece para além da carência afetiva, porque como eu disse, algumas pessoas gostam de ter outras pessoas gostando delas, né? Também tem interesse sexual, né? Então, se não tem a carência afetiva, pode ser a carência sexual, principalmente se vocês tinham uma sexualidade muito boa, muito prazerosa. Essa pessoa ela pode se reaproximar por causa disso, com essa única intenção. Ou ela também pode se reaproximar porque ela tinha algum tipo de benefício com você. Então, se você tinha contatos,
se você tem informação, se você sabe fazer coisas de que ela precisa, né? Então ela pode ter algum tipo de interesse em algum benefício que só você proporciona, né? Da rede de contatos dela, né? E aí é por isso que essa pessoa, ela ressurge, mas ela tem um interesse de se reaproximar, tá certo? E é interessante, alguns ex, inclusive, eles ressurgem porque querem um contato de uma pessoa que você conhece, querem uma indicação para um trabalho. Alguns ressurgem até para pedir dinheiro emprestado, viu, pessoal? Nós temos que tomar bastante cuidado. E aí, se a gente não entende que existe um interesse que não é amoroso, muitas vezes a gente cai e se ilude e cria expectativas, né, que não são expectativas reais. Aqui a Nanda tá dizendo, mas também tem ex que procura dizendo que mudou e não mudou. Sim, tem ex que procura dizendo que mudou e não mudou. Por isso que eu vou falar até o final dessa aula algumas coisas que a gente precisa de fato observar, né? Tem algum ex que procura querendo reatar? Tem, gente. Tem ex que procura querendo reatar, mas essa não é o único motivo que faz ele querer voltar. Nós temos que ver esse leque de motivos para que vocês tenham condições de avaliar qual é o motivo desse ex que tá reaparecendo na sua vida, dessa pessoa que tá te rondando, porque pode ser vários, né? E essa questão de falar que mudou e não mudou também é uma coisa muito recorrente, né? No ressurgimento do ex, tá certo? Uma última coisa que você precisa entender também que faz a pessoa ressurgir para te procurar, tá? Chama-se ego ferido. E, gente, as pessoas confundem muito ego ferido com amor. Eu tenho aulas, inclusive, lá no YouTube que eu falo sobre a diferença de ego ferido no amor. O que é o ego ferido, gente? É quando o outro sente que você deve algo a ele, que você magoou ou errou com ele, né? E ele reaproxima porque ele tem a vontade de que você peça desculpa, você se arrependa de alguma coisa, tá? É muito comum também, gente, essa questão do ego ferido, do outro não aceitar que foi você que terminou. Talvez se ele tivesse terminado, né, ele ficaria tranquilo, mas como foi você que terminou, ou seja, ele se sentiu rejeitado, muitas vezes, né, a pessoa ela não aceita o fim do relacionamento. E aí ela se reaproxima novamente, não por amor, mas por uma dificuldade de lidar com essa questão dessa ferida no próprio ego, né? De ter se sentido rejeitado, de você ter tido a iniciativa de terminar, de você ter ficado firme de não ter voltado. Isso tudo, gente, pode ferir o ego do outro, tá? E aí o outro volta mais pra, assim, não porque quer, às vezes, recomeçar o relacionamento, mas ele só quer o pedido de desculpa ou só quer ter a oportunidade de reatar para ele terminar. Tem pessoas que são difíceis nesse nível, tá? Por isso que a gente precisa prestar muita atenção antes de reabrir a porta para uma pessoa do nosso passado, porque ao mesmo tempo que ela pode de fato querer voltar porque gosta de você, ela pode ter vários outros motivos por trás disso para querer estar com você, tá bom? Mas então, numerado esses motivos, pessoal, vocês já passaram por isso, gente? Deixa aí nos comentários para mim se algum desses motivos já aconteceu com você, do ex se reaproximar, ou por interesse sexual ou outro tipo de interesse, ou por carência, ou você acha que foi ego ferido, na verdade. Isso já aconteceu com você, na experiência de vocês? Conversem aqui comigo, tá? Mas aí depois que a gente avaliou todos esses motivos, né, pessoal, qual é a postura que a gente tem que tomar diante de um ex, né? Ah, tem gente aqui falando que sim, já aconteceu, que acontece sempre. É porque são os motivos mais comuns que fazem o ex voltar, por isso que é tão forte isso, tá? E aí, depois que a gente identifica os motivos, eu acho que é muito importante a gente ter um tempo para avaliar essa postura desse ex, pra gente conseguir identificar esses motivos, pra ver como é que a gente vai se posicionar diante dessa aproximação desse ex, tá? E aí a pergunta que você precisa se fazer por que você vai permitir essa pessoa se reaproximar de você? Porque a gente falou dos motivos que fazem ele se reaproximar. Mas aí você também tem a opção de abrir a porta para ele entrar novamente ou fechar a porta, né, para ele entrar e seguir com a sua vida. Quais são os motivos que fariam você reabrir essa porta para uma pessoa do seu passado?
né? A Cleo tá dizendo aqui que ela não permite. Pois é, tem pessoas que não permitem. E isso é uma escolha sua. Você deixa a pessoa entrar se você quiser, né? E eu acho que você precisa avaliar com muita cautela quando você reabre uma porta emocional para uma pessoa do seu passado. Principalmente uma pessoa que te magoou. A gente tem que ter muita cautela. Por que a gente permite, tá, pessoal? Nós permitimos porque muitas vezes temos coisas mal resolvidas com esse ex, porque ainda nutrimos esperança, né, de que alguma coisa seja diferente. Essa questão do e se tivesse dado certo, aquela coisa mal resolvida, que muitas vezes você fantasiou que seria de um jeito e foi de outro, né? Essa coisa do não vivido, como é que seria se a gente tivesse vivido? Essa fantasia faz a gente abrir a porta pro ex muitas vezes, né? Se ainda não tá resolvido, se o sentimento ainda tá aí, se você ainda não elaborou o luto, a esperança de uma nova tentativa, né, também faz você baixar a guarda e permitir a reaproximação. A Nanda tinha falando, a promessa de mudança dele também é uma das coisas que fazem a gente permitir a reaproximação também, e nós temos que ter cuidado. E, gente, assim como o ex tem ego ferido, nós também temos ego ferido, tá? E muitas vezes a gente também deixa o ex se reaproximar porque a gente quer um pedido de desculpa, porque a gente quer o reconhecimento dele de que nós éramos boas e ele não valorizou. A gente quer se sentir reconhecida, valorizada, né? Quer ver o arrependimento do outro. A gente quer, às vezes, que o outro corra atrás da gente, mesmo que a gente nem queira mais esse relacionamento. A gente quer ver o outro correndo atrás da gente. Às vezes a gente quer, gente, pessoal, dependendo do que esse ex fez, né? A gente quer ver ele se arrastando atrás da gente, sabe? Porque isso tem a ver com a coisa do ego. Tem a ver com essa sensação de que ele precisa pagar o mal que nos fez, né? Que a gente precisa dar o troco, é como se a gente precisasse resgatar a nossa dignidade, sabe, gente? Então, do mesmo jeito que o ex pode te procurar por ego ferido, você pode aceitar a presença dele novamente na sua vida, abrir a portinha para ele entrar, tá? Por causa também do ego ferido. E aí a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente abre a porta para ele entrar porque estamos feridas, com o ego ferido, ele abre e fere muito mais a gente novamente, tá certo? Então esses são os motivos, né? E toda vez que você vai permitir, né, que uma pessoa do seu passado se reaproxime, eu acho que é muito importante a pergunta, pra quê? Pra quê? Né? Pra que você vai permitir que essa pessoa chegue? Qual é o seu objetivo? A gente fica muito ligado no que o outro quer com a gente. Mas é nossa escolha deixá-lo entrar. E aí nós precisamos, né, refletir do que nós queremos com essa pessoa. Se nós queremos voltar a um relacionamento, se a gente só quer um pedido de desculpas, se a gente só quer esfregar na cara dele o quanto a gente tá bem, mais bonita, mais bem resolvida, né, o quanto a nossa vida caminhou, o quanto ele foi um babaca com a gente, o que a gente quer com essa reaproximação, tá? Porque se você decidir se reaproximar, você tem que reaproximar com muita consciência do que você tá querendo dessa pessoa e da consciência de que talvez essa pessoa ela não vai dar aquilo que você quer. Então, às vezes você quer um pedido de desculpa e a pessoa ela não chega com um pedido de desculpa, né? Ela chega, na verdade, tentando te seduzir e te convencer de que foi você que interpretou errado, na verdade, né? Então, muitas vezes o outro não tá disposto a dar aquilo que a gente quer. Então, o que você quer? E qual é o sentido de você permitir que essa pessoa, né, volte para sua vida, tá bom? Eu tô vendo aqui algumas perguntas, gente, eu já vou responder, tá? Vou só concluir a nossa aula e aí eu respondo todas as perguntas no final, nós vamos ter tempo, tá bom? Podem ir deixando as perguntas aí. Uma vez que a gente entende quais são os motivos do ex, quais são os nossos motivos para permitir que esse ex entre novamente na nossa vida, a pergunta que sempre me fazem é, mas Luísa, eu vou permitir? Tá tudo bem eu permitir, né? Já me perguntaram muito, né? Você acha que isso é uma boa? Você acha que vai acabar bem? Gente, nós precisamos avaliar também outras coisas nesse processo de permitir essa reaproximação, tá? Primeiro, como é que foi o término de vocês, né? Foi um término amigável, respeitoso,
né? Ou foi um término traumático, difícil, intenso, doloroso, né? Como é que foi esse término? Como é que foi a postura desse ex com você nesse término? Isso é muito importante, porque assim, como é que você vai trazer uma pessoa para sua vida novamente que te tratou terrivelmente no término, que não teve respeito nenhum por você, numa situação que era tão difícil, nem pelos seus sentimentos, nem por quem você era, né? Então, como é que foi esse término? Também envolvendo, né? Houve ou não houve traição? Se essa pessoa te magoou muito, teve muitas ações que foram ruins pra você. Isso, uma coisa é um ex que vocês terminam amigavelmente e que vocês continuam tendo respeito um por outro. Outra coisa é um ex que foi um sacana com você, que fez coisas terríveis com você, tá certo? São contextos diferentes e isso você precisa avaliar, tá certo? Outra coisa também, assim, que tanto que esse ex mexeu com você, né? Porque tem algumas pessoas, gente, que nós temos sentimentos muito intensos por essa pessoa, muito, desses assim, de virar a nossa cabeça. Então, que tanto que essa pessoa, ela foi importante, né? Ela foi marcante na sua vida, que você teve, assim, uma paixão avassaladora. Porque quanto maior foi a intensidade do que vocês viveram, mais riscos, né, é se aproximar novamente dessa pessoa. Porque é uma pessoa que você já viu que tinha muito poder sobre você, muito envolvente. Então isso é uma outra coisa que você também precisa avaliar. Uma coisa também que a gente tem que avaliar demais, gente, é esse ex, ele era sacana, abusivo, mentiroso, desonesto, né? Então, assim, principalmente no final do relacionamento, a gente é bem comum que as pessoas mostrem muito o caráter, né? De quem de fato elas são. Então, assim, o que esse ex fez? Ele te machucou muito, ele te feriu muito. Qual foi a intensidade, a profundidade das feridas que ele deixou em você? Ou não houve feridas, né? Houve só um desencontro, né? Houve só momentos de vida diferente, ou porque realmente não deu certo por algum motivo. São coisas diferentes, entende? Novamente, pessoal, qual é o sentido de vocês trazerem para sua vida um ex que foi abusivo com você, principalmente se houve situações de agressividade, situações de violência? Aí entra naquela hipótese, é porque você tem a fantasia de que ele mudou, tá? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. De novo, às vezes é tão difícil sair de um relacionamento, às vezes você pode ter tido uma dependência emocional, pode ter se envolvido, né, numa relação tão difícil. É tão difícil sair do relacionamento, porque é que você vai voltar a trazer essa pessoa que foi tão difícil você sair de novo para sua vida, tá? Então, baseado no que você vai trazer essa pessoa? Isso você precisa prestar atenção. Mas se depois de tudo isso que eu falei, pessoal, você ainda quiser dar uma chance pro ex, porque isso é um direito seu, tá? Depois de tudo isso que eu falei, e aí já vou abrir para as nossas perguntas. Se você ainda quiser trazer o ex para perto novamente, dar uma nova chance, conversar novamente, ter um encontro para saber o que é que tá acontecendo, vá com muita consciência dos riscos que você tá enfrentando, tá certo? Vá assim, com uma postura muito madura diante de si mesma. Então vá porque você quer estar lá. Não vá projetando fantasias, criando expectativas em cima do comportamento dele. Vá por você e entendendo onde é que você está entrando, onde é que você está pisando novamente, tá certo? Porque quando a gente vai consciente, tem mais chances da gente conseguir ter escolhas melhores do que quando a gente vai encantada, deslumbrada, iludida, né? Cheia de fantasias e desarmada para um lugar que é um lugar onde possivelmente pode ser que a gente seja ferida novamente. Então vá muito consciente. E consciente, gente, que é um risco, tá? É sempre um risco encontrar alguém do nosso passado. Se houver minimamente algo mal resolvido, essas coisas podem vir à tona. Mesmo que não seja necessariamente amor. Mesmo que seja o próprio ego ferido, uma situação que você se sentiu rejeitado, ou você se sentiu abandonada, uma situação que ele mentiu pra você, pode ser que agora ele minta novamente. Você pode reviver feridas antigas que ainda não foram completamente elaboradas quando você se dispõe a encontrar uma pessoa novamente do seu passado, tá? Então vá entendendo que é um risco e é um risco real, tá? Então tenha o pezinho no chão para saber, ok, se é um risco, eu tô disposta a peitar o risco. Aí ok, tá?
Outra coisa que você precisa observar, será que isso não é uma repetição? Será que você não está entrando na mesma situação novamente? Será que você não está reiniciando um ciclo de um relacionamento tóxico que você já viveu, ou de um relacionamento abusivo, ou de um relacionamento ruim? Nem precisa ser tóxico ou abusivo, mas é ruim que você está vivendo. Será que esse movimento seu não é um movimento de repetição, gente? Porque aquilo, repetição, vai ser mais do mesmo, né? Para você tá tudo bem enfrentar o risco de estar repetindo uma história novamente? Se tiver, ok, tá? E a última coisa que você tem que observar, entenda que reaproximar dele, como eu disse, vai mexer. Se for uma pessoa que tá em aberta aí com você de alguma forma, vai mexer com você, né? Vai mexer talvez com coisas que você tenha tentado lidar há muito tempo. Então pode ser que reabra feridas. E aí você vai ter que entender que caso não dê certo essa reaproximação, você vai ter que lidar com essas feridas novamente. Pra você tá tudo bem? Se tiver tudo bem, esteja consciente de que isso também é um risco, tá? E ó, gente, pra uma pessoa do seu passado que já te fez sofrer muito, não vá encantada, não vá desarmada para entrar em contato com essa pessoa, né? É melhor você chegar armada e, ao perceber que se realmente ele mudou ou há algo diferente nessa relação, você vai desarmando, do que você chegar lá de peito aberto, coração totalmente aberto e levar na cara novamente. Então, se você tem esse desejo de reencontrar essa pessoa, vá armada, vá desconfiada, vá esperando encontrar a mesma pessoa que você terminou. Não vá esperando encontrar uma pessoa mudada, madura, melhor, porque até que essa pessoa te mostre com comportamentos concretos essa mudança, ela é ainda a mesma pessoa. Essa fantasiar que com o tempo as pessoas mudam, não, gente, o tempo não muda as pessoas. As pessoas mudam se elas quiserem mudar, se elas estiverem abertas a amadurecer. Então, não vá inocente para esses encontros, tá certo? Vá com o pezinho no chão, com uma postura madura, aliás, um pezinho atrás, tá? Não só no chão, um pezinho atrás, para ver qual que é, e aí você ter condições de avaliar qual é o melhor caminho para você, tá bom? Vou começar aqui a ver os comentários. Gente, deixa eu ver aqui, a Nanda tá dizendo: minha ex pediu para voltar dizendo que mudou. Eu vi mudança no dia a dia, voltei e tudo se repetiu. Terminei. Ela descobriu ser border e agora quer voltar de novo. Não mereço isso, mereço mais. É aquilo, gente, mudar não é fácil, tá? As pessoas, elas falam que elas mudaram, mas assim, sustentar uma mudança é algo que requer muita energia, requer tempo, comprometimento, sabe? Muito foco, muito esforço. O discurso de mudança, falar eu mudei, é a coisa mais fácil do mundo. Sustentar a mudança que é diferente, né? Às vezes a pessoa até sabe que precisa mudar, mas às vezes ela nem dá conta de mudar, sabe? E aí a gente vai com essa ilusão de que vai ser diferente, e quando a gente chega lá, de novo, é a coisa da repetição. Se já não deu certo uma vez, gente, sem querer ser muito pessimista, mas se já não deu certo uma vez, a não ser que tenha acontecido algo de muito diferente na vida de vocês, e você esteja muito diferente, e o outro também esteja muito diferente, vai ser a mesma configuração de relação. Porque é um padrão de relacionamento, tá certo? É você se encontrando com essa pessoa e vocês dois têm um jeito de se relacionar. Então, se não houver mudança dos dois lados, vai repetir. Infelizmente vai repetir. Você precisa ter clareza nisso. Só vai ser diferente se os dois estiverem diferentes. E uma coisa é falar que tá diferente, né? Outra coisa é sustentar essa diferença e essa mudança. Então, realmente repete, né? Deixa eu ver aqui. A Camila. Oi, Camila, tudo bem? Que bom te ver aqui. Tem reaproximações de ex que são para testar quanto de poder ele tem sobre as pessoas ainda. Se ainda consegue mexer com elas. Exatamente. Aquele negócio da curiosidade do quanto eu ainda mexo com você.
E principalmente ex que tem um perfil narcisista, tá, pessoal? Que vocês precisam ficar mais atentos. Esses ex, eles realmente chegam porque eles querem ver que tanto de poder eles ainda conseguem exercer em você. Se eles podem estalar o dedo e vocês estão de volta. Se vocês ainda fariam tudo por eles, né? Ou como faziam antigamente. É uma coisa muito mais de ego, de poder, do que de sentimentos. Então, se você já sabe que seu ex tem um perfil narcisista, esse é um motivo muito assim, provável dessa reaproximação. Então, tomem cuidado com isso, né? A Cláudia tá dizendo que não cairá novamente. Gente, eu acho que principalmente para os relacionamentos tóxicos e para os relacionamentos abusivos, nós precisamos aprender com a experiência, tá? Então, assim, se você já passou por esse lugar foi muito difícil. É bem provável que você tenha tentado, que você tenha lutado, que você tenha feito tudo para melhorar, para resgatar essa relação. Nada funcionou. Pra que você vai continuar tentando numa coisa que não funcionou? Numa coisa que te fez mal, talvez uma coisa que te destruiu, que acabou com a sua autoestima, sabe? É negar toda a sua experiência que você teve aí, talvez até de anos, por uma esperança, uma fantasia que não se sustenta na realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas recaídas que a gente tem e com as fantasias e expectativas que a gente cria, tá? Porque dependendo do quanto esse ex for sedutor, o quanto esse ex for manipulador, ele vai saber exatamente o que falar pra você. Ele vai saber exatamente como te envolver, né? Ele vai saber exatamente o que falar para criar mais esperanças e mais expectativas em você. Então a gente tem que ter muito cuidado. Gente, muito cuidado com esse sedutor, principalmente perfil narcisista. Muito cuidado, porque eles são assim muito bons em venderem para você a vida que você gostaria de ter. E isso cria uma ilusão e a gente desarma com muita facilidade, porque isso é sedução. Tá? Isso não é amor, isso é sedução, ok? Vamos lá, pergunta da Mônica. Luísa, você vai deixar essa live gravada para eu compartilhar com as outras amigas? Vou, gente, fica gravada aqui no Instagram e eu vou fazer o corte dessa live e vou postar lá no YouTube também, tá bom? Manda pras amigas todas, tá certo? Vamos lá. Eu bloqueei minha ex, a Ana tá dizendo, em tudo, mas é bem difícil a questão do ego. Isso de querer pagar pelo que me fez é muito forte. Uma luta diária para pensar só na minha vida, no meu bem-estar. É porque, gente, alguém que nos fere. A questão do ego, as pessoas acham que o ego é sempre uma coisa ruim. Não é necessariamente assim, tá? Uma pessoa que fere o nosso ego, muitas vezes feriu a nossa dignidade. Principalmente se foi alguém que nos humilhou, que nos rebaixou, que não nos valorizou, né? Que nos diminuiu, nos desprezou. Isso são as principais ações que abrem essa ferida no nosso ego, né? Porque isso fere a nossa dignidade e também abre em nós uma questão de justiça, sabe? Parece assim que não é possível uma pessoa que me fez tão mal, tá tão bem. E às vezes a gente quer se reaproximar da pessoa só pra checar se ela pagou o mal que ela fez a você, sabe? Só pra ver se a vida deu troco. A gente fica esperando muito que a vida deu troco nas pessoas, porque a gente fica esperando uma justiça meio que cósmica, kármica, sabe? Uma coisa nesse sentido. Só que assim, muitas vezes essa justiça demora a chegar, se é que ela chega, né? Infelizmente para algumas pessoas não vai haver a justiça que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria, né? Às vezes a justiça chega e a gente nem fica sabendo, porque não é uma coisa que a pessoa vai divulgar. Então ficar ligado nessa sensação de que o outro tá te devendo e ele tem que te pagar, e ficar conectado a essa história, querendo receber algo que o outro não tá disposto a pagar, ou ele nem consegue pagar, ou ele nem sabe que ele tem que pagar, é paralisar a sua vida. É investir sua energia de vida numa coisa que não vai trazer nada de interessante para sua vida, que não vai ter frutos, né? Se um dia essa pessoa realmente se arrepender, será que vai valer a pena você ter esperado 5 anos por essa pessoa se arrepender? Né? O quanto de tempo, gente, eu postei aqui esses dias para trás, que eu acho que o pior de quando um relacionamento fracassa é a sensação de tempo perdido, sabe? É claro que a gente pode tornar esse tempo proveitoso se a gente aprende, mas tem coisas que a gente poderia aprender mais rápido e a gente leva, sei lá, 5 anos, 10 anos para aprender.
E aí a gente perde muito tempo da nossa juventude, tempo da nossa saúde, tempo que a gente poderia estar em outros relacionamentos melhores, mais felizes, mais promissores, né? Então a gente precisa realmente avaliar o quanto isso vale a pena. Não é fácil deixar para trás alguém que te fez muito mal com essa sensação de injustiça. Não é fácil, tá? Mas a gente precisa pesar do quanto isso te faz bem, sabe? O quanto isso vai ter um preço para sua saúde, porque senão, mesmo que vocês tenham terminado, essa pessoa continua roubando vida de você. E não é justo que ela continue roubando vida de você. Então a gente tem que tirar o poder dessa pessoa, para que você tenha oportunidade de seguir em frente, porque você merece ser feliz, merece reconstruir a sua vida. E quando a gente fica esperando essa justiça que nunca vem, a gente fica muito, muito ligado nessa situação, né? A Cláudia tá dizendo, eu só quero que ele seja feliz, mas ele não me esquece. Às vezes a gente quer que a pessoa seja feliz longe da gente, né? De preferência. Que ela siga em frente, encontrou outra pessoa, né? Longe da gente. Mas se ele não te esquece, claro, é uma questão dele, que ele vai ter que resolver, né? Não é uma questão sua. Deixa eu ver aqui, perguntas. Pergunta da Maria Lúcia. Acho que é só apego mesmo. Tem situações com os nossos ex que às vezes assim, é porque é uma pessoa que você já conhece, você não precisa conhecer uma outra pessoa, já tem coisas que vocês combinam, sabe? Tem coisas que de fato é apego, mais do que vontade de estar junto, acreditar que isso realmente vai dar certo. A gente precisa tomar cuidado, né, pra ver se não é costume, se não é conveniência nossa, se não é preguiça de recomeçar, porque, nossa, recomeçar do zero às vezes dá muita preguiça, principalmente depois de um relacionamento muito longo, né, como um casamento, dá muita preguiça. Então, às vezes a gente fica com preguiça de encontrar novas pessoas, né, de reconstruir, porque dá muito trabalho mesmo. E aí a gente pensa que talvez seria mais fácil voltar, né, com aquele relacionamento que você já conhece a pessoa, mas, gente, isso é mau negócio, é aquilo. Se não funcionou da primeira vez, o que de concreto você tem que faz você acreditar que dessa vez vai funcionar, que dessa vez vai ser diferente, né? Então, assim, muitas vezes é um tiro no pé, viu? Olhar essas questões. Deixa eu ver aqui. Pergunta da Ana. Uai, não apareceu aqui pra mim a pergunta. Não apareceu a pergunta. Vou ler aqui direto. Encontrei ex-marido no elevador do hotel em viagem de trabalho. Coincidências, as empresas hospedaram no mesmo hotel. Nossa, que coincidência, hein? Fiz que não conhecia, mas fiquei intensa. Fiz mal? Então, Ana, eu acho que essa questão de fazer mal é muito relativa, tá? Assim, foi o melhor pra você? Foi o que você se sentiu confortável? Você ficou bem com esse posicionamento? Foi uma atitude de proteção, né? E tem hora que a gente precisa se proteger mesmo. Então, se era um parceiro abusivo, violento, invasivo, né? Pra que você vai ficar lá sendo educada, gentil? Porque, às vezes, com alguns parceiros, qualquer brecha que você der, ele vai querer se reaproximar. Então, assim, se você ficou bem com essa postura, se é um jeito de você se proteger, por que não? Qual é o problema? Gente, nós ficamos muito presas, né? Nas condutas sociais, nas regras de etiqueta, no fato de que a gente tem que ser gentil. Eu não sei vocês, eu fui criada pra ser uma menina boazinha, sabe? Então, assim, é um absurdo você não cumprimentar alguém, você bloquear alguém, sabe? Quem teve essa criação de que você tem que ser a gentil, a educada, a civilizada, né? Nós acabamos ficando com essa sensação de que a gente sempre tem que fazer coisas que a gente nem quer fazer. Porque é educado, porque é civilizado. Não é assim, tá, pessoal? Nós temos que fazer aquilo que nos protege, principalmente depois de um término difícil, tá? Então a gente tem que fazer aquilo que é um autocuidado com a gente, um autorrespeito com a gente, porque depois de um fim de um relacionamento, o que vai importar é a sua saúde. O outro vai cuidar dele, da vida dele. Você tem responsabilidade de cuidar de si mesma. Então, se muitas vezes é necessário bloquear, se é necessário não cumprimentar, ficar longe, mudar de rua, né? A pessoa passou de um lado, você vai passar do outro, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que quebrar essa ideia dos bonzinhos, né? Isso tanto pra moça boazinha quanto pro moço bonzinho, que você tem sempre que ser a pessoa
acima do bem e do mal, sempre aquela pessoa equilibrada, sempre aquela pessoa que vai dar face. Isso é horrível, gente. Isso coloca a gente em situações que são terríveis. Nós não precisamos disso, tá? Se protejam muito, o máximo que vocês puderem, porque no final das contas é você e você, tá? A Ana tá perguntando aqui, a melhor coisa a se fazer quando se rompe um relacionamento é reconhecer que, apesar de tudo, essa pessoa foi importante pra você. Diga a ela, eu sinto muito por tudo que houve entre nós e sigo em ir. Eu acho que é importante a gente reconhecer o lugar dessa pessoa na nossa vida, porque por mais que tenha sido difícil, né? Essa pessoa participou, fez parte da sua história. Eu não sei se tem necessidade a gente falar isso diretamente para ela. Eu acho que esse reconhecimento em nós mesmos é que é o importante, né? De novo, vai depender de quem é esse parceiro. Se for um parceiro abusivo e você chega e fala isso pra ele, você tá dando brecha novamente, né? Se for um parceiro sedutor e você chega de novo com esse discurso, que seria um discurso de fechamento, pode ser que ele utilize dessa situação para te seduzir. Então eu acho que fazer isso com nós mesmas, entender que o outro faz parte da sua vida, que ele vai fazer parte da sua história, né? Que pode ser que tenha tido bons momentos e que você pode ter aprendido com a situação e seguir em frente, eu acho que é interessante. Não há, dependendo do parceiro, não sei se vale a pena externalizar isso pra ele por conta dessas situações que eu falei pra vocês, tá? Miriam tá perguntando, oi Miriam, que bom te ver aqui. A Miriam tá perguntando, como vencer a preguiça de se relacionar após um longo período sozinha, né? Gente, eu acho que existe quando a gente termina um relacionamento, principalmente um casamento, né? A gente tem o nosso período de luto, né? Então é natural durante esse período de luto que você tá reconstruindo a sua vida, reconstruindo a sua autoestima, colocando as coisas no lugar, que você fique com preguiça, tá tudo bem. Só que às vezes essa preguiça ela demora muito tempo e aí você perde oportunidades de refazer a sua vida. Como sair da preguiça? Enfrentando o novo, né? Muitas vezes a gente fica com preguiça porque é novidade, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Como é que a gente enfrenta a preguiça? Aprendendo novas habilidades, né? Experimentando coisas novas. Quem aí já experimentou aplicativo de relacionamento? Não tô falando, gente, que você precisa encontrar alguém pelo aplicativo, mas é uma coisa nova. Uma coisa que talvez quando você começou seu relacionamento não estivesse como está aqui hoje, entendeu? Ou então, quem abriu a oportunidade de conhecer pessoas em lugares diferentes, por exemplo, né? A preguiça vem de a gente precisar sair da zona de conforto, ter que enfrentar um novo e a gente não tem controle do que vai vir na novidade, precisar de novas habilidades que às vezes a gente nem tem, porque começamos a namorar muito novas ou não desenvolvemos com aquele parceiro específico. Essa abertura para o novo te ajuda muito a recomeçar. E a se dar uma nova oportunidade, né, de experimentar um novo relacionamento de uma outra forma, ter experiências diferentes, né, gente? Acho que a chave é a abertura. Quando a gente está muito fechado, a gente fica com preguiça. E colocamos muita resistência em tudo que a gente vai fazer, porque nós não estamos abertos, tá? Primeira coisa é checar essa questão da abertura para um novo, para as novas oportunidades, as novas coisas que vão acontecer, tá bem? Elza, gente, tô vendo as pessoas tão queridas aqui que eu não vi há muito tempo, que vão te ver aqui, Elza, coisa boa, viu? Deixa eu ver aqui as perguntas que fizeram aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês. A Maria tá dizendo, já perdi as contas de quantas vezes já separamos e voltamos. Casamento de mais de 30 anos. Quando é um relacionamento de muito tempo, gente, é muito difícil, né? A gente... É difícil terminar um casamento de muito tempo, né, pessoal? Tem muita coisa envolvida, né? Não é só amor, não é só relacionamento, é uma história de vida, filhos, patrimônio, tem um monte de coisa, né? Mas se já foi tantas idas e vindas, de novo... Qual é o sentido, né? Porque aí você já tá num ciclo de repetição. Você fica repetindo a mesma coisa e a sua vida paralisa naquela área. Isso pode comprometer outras coisas da sua vida, né? Então, assim, será que ainda vale a pena, depois de 30 anos tentando fazer diferente,
se até hoje não foi feito diferente, será que vale a pena? E se perguntar assim, por que você ainda está aí? Né? Isso não é um julgamento, é um questionamento, tá? O que ainda tem de tão importante que vale a pena que você continue lutando por esse relacionamento? Se você achar que tem coisas que valem a pena, aí realmente pode ser que essas idas e vindas, né, façam sentido. Mas se não tiver mais nada, pra quê? Né? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço muito para os meus pacientes. Pra quê que você vai fazer isso? Não é nem por quê, é pra quê. Qual é o sentido? Qual é a função disso na vida, tá? Porque entender o nosso pra quê nos ajuda muito, muito. Aqui a Odila tá dizendo que o novo dá medo. Gente, dá medo mesmo. O novo dá medo, porque o novo chacoalha as nossas estruturas. O novo nos exige, né, novas habilidades. O novo nos exige novas visões, novas perspectivas. O novo faz a gente abrir mão do nosso controle. E não sei se vocês são muito controladoras, eu já fui muito controladora na minha vida. Hoje não sou tão mais, né? Mas o novo nos exige muitas coisas, né? E aí a gente fica com medo de não conseguir, a gente tem essa sensação de que vai ser difícil demais, de que nós não somos competentes e não somos capazes, né? Quando na verdade, gente, o novo é sempre uma oportunidade para você aprender. É uma nova oportunidade de você crescer. O novo é sempre uma oportunidade de você crescer. Então, eu acho que vale a pena se abrir pro novo. Entendendo que, assim, no começo vai ser meio desconfortável, né, gente? Faz parte, toda novidade, né? Faz a gente se sentir um pouco desconfortável. Mas o novo movimenta a nossa vida. O novo é isso, ele traz energia nova. O novo gera criatividade, gera experiências também prazerosas. Eu acho que a nossa capacidade de enfrentar o novo, gente, é importante. Isso nos permite reconstruir com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. Quem tem muita resistência ao novo vai ter muita dificuldade de se reconstruir, tá bom? Vamos lá para mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu ver aqui quem que eu não vi aqui. Acho que eu li todas as perguntas. Todas as perguntas aqui foram respondidas, então. Miriam, obrigada, viu? Miriam tá falando que gostou do meu corte de cabelo. Obrigada, viu, Miriam? Miriam me ajudou muito a mudar o meu visual. Gratidão, viu, Miriam? E a Elza que tava aqui. Elza, saudade de você também. Um beijo grande. Pessoal, essa era a nossa aula. O recado que eu deixo pra vocês é: cuidem-se. Tomem decisões conscientes. Entendam que você tem uma escolha, que não é só o outro que tem o poder de escolher, você tem o poder de trazer essa pessoa para sua vida ou não, tá? E se você tem esse poder, é sua responsabilidade também, tá? Independente se a sua decisão é dar uma nova chance ou não dar uma nova chance, que essa decisão seja baseada no respeito que você tem por você mesma, no seu autocuidado, tá certo? Que sejam decisões que não vão comprometer a sua autoestima, porque aí é um preço muito alto, tá certo? Cuidem-se muito, né? Vocês terão, a gente acha que não, quando a gente termina um relacionamento, parece que a gente nunca mais vai encontrar alguém. Existem muitas pessoas aí no mundo, gente, o mundo é muito cheio, tá? Então essa ideia de que é só aquela pessoa que vai gostar de você, é só o ex, né, que você vai conseguir construir uma relação, isso é uma ideia falsa, é uma distorção, tá? Volte com ele porque se você achar que vale a pena com aquela pessoa, mas não por achar que você não tem opções. E aí por isso que você tá voltando, porque esse não é um bom motivo pra gente voltar. A gente sempre tem opções. Sempre temos opções, tá certo? Se você ainda não descobriu as suas opções ainda, vai procurar, vai se abrir para o novo, porque eu acho que é aí que a gente tem novas oportunidades, tá bom? Gente, beijo grande, muito obrigada por todo mundo que apareceu aqui, vi pessoas queridas, alunas, pacientes, seguidoras minhas que já são antigas. Indique essa live, né, para uma amiga, para um amigo que tá pensando aí se vai voltar ou não vai voltar com o ex, tá certo? Indique essa live. E agora eu vou fazer aulas semanais aqui no Instagram
Deixa aí uma sugestão de tema que você gostaria que eu falasse aqui e fizesse uma aula para vocês, tá bom? Beijo grande, ótimo finalzinho de semana e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo, gente, até mais!